Uma boa tarde a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui na presença dessa mesa maravilhosa e dizer que é uma satisfação saber que existem pessoas como as que estão aqui presentes. Faz com que nós venhamos lutar com mais vigor e ciente que existem pessoas de bem também. Eu gostaria de, antes de começar essa fala maravilhosa aqui, esse momento, poder dizer que são 13 homens, chefes de famílias, que têm mais de 10 anos de corpo de bombeiro, num comportamento excepcional, sem nenhuma punição, e que se encontram aqui, que eu gostaria que eles pudessem se colocar de pé, porque esses homens... amo vocês, amém. Olha, Deus, Jesus, independente da religião de cada um aqui, eu não posso deixar de falar de Jesus e dizer que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E eu acredito nesse Deus que é o Deus do impossível. E eu sei o quanto a nossa causa é nobre e verdadeira. Nós estamos há 10 meses tentando dialogar com o governador do estado do Rio de Janeiro de forma mansa, pacífica e ordeira, procurando de todas as formas a legalidade, com o apoio de mais de 200 parlamentares, aqui no Rio de Janeiro, apoio de diversos parlamentares, e poder dizer e lembrar que no mês de junho, dia 3 de junho, mais precisamente dizendo, nós estávamos no quartel central do Corpo de Bombeiro e nós ocupamos o nosso quartel, até porque nós podemos ocupar o nosso quartel, nós podemos nos aquartelar, e o BOP invadiu o nosso quartel. Houve uma invasão sim, mas não foi do bombeiro, sim do BOP. E eu posso dizer com convicção que graças a Deus o Senhor estava presente, mas existia também uma autoridade lá junto conosco, a deputada Janira Rocha, que estava lá na presença. E eu acredito muito que esse fato impediu que algo pior viesse a acontecer naquele local, porque ali teve tiro de fuzil, teve granada, teve absurdo do absurdo, mas a deputada estava lá presente junto conosco, assim como o deputado Bolsonaro, alguns outros parlamentares, mas eu tenho que frisar essa presença aqui, ó, deputado Freixo, todos aqui, mas a deputada Janira estava lá ganhando bomba conosco naquele dia, por entender a verdade e a veracidade de uma busca por dignidade, por melhora salarial. O Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma aceitação hoje de mais de 90% da população, tem o pior salário do país. O militar do Estado do Rio de Janeiro ganha R$ 1.300. Em Brasília, esse mesmo militar ele ganha R$ 5.000. Em Sergipe, ele ganha R$ 3.500. Em Goiás, ele ganha R$ 3.000. Na Bahia, ele ganha R$ 2.300. No Rio de Janeiro, com a segunda maior arrecadação, o Estado gasta apenas 27% da sua receita líquida, podendo gastar de forma prudencial até 46%. Mas o pior é que em momento algum houve o diálogo. Eu posso abrir aqui a minha carteira aqui agora, e eu li uma matéria ontem no Povo, onde disse que um soldado hoje da nossa categoria ganha R$ 2.000. Então eu tenho que colocar a prova e os fatos aqui, porque eu sou cabo do Corpo de Bombeiro, tenho 13 anos de bombeiro e ganho apenas R$ 2.000, como cabo com 13 anos de casa. Só que aí tem os empréstimos para poder sustentar 3 filhos maravilhosos, uma esposa que eu a amo muito, poder sustentar essa família, você é obrigado a ter bico e é obrigado a fazer empréstimos. Então, junto com esses empréstimos, bate todo mês na minha conta R$ 1.600. Então, o que falam é uma grande farsa. E, infelizmente, a verdade que precisa vir à tona, estar aqui é um prazer e poder falar a verdade. Porque a imprensa não está deixando que nós venhamos falar a verdade. Até o momento presente, nós não conseguimos entrar em nenhuma rede para poder falar assim, ó, olha só, nós não fomos para a Bahia motivar ou fazer bagunça na Bahia. Muito pelo contrário, o primeiro diálogo que houve com aqueles militares que também estavam reivindicando melhora salarial lá, foi quando nós levamos um juiz federal, ligamos para a Associação de Magistrados do Brasil, solicitamos a presença de um juiz federal lá na Bahia, ele foi conosco para a Bahia, o nome desse juiz é o senhor José Barroso Filho, esteve conosco lá, fomos recepcionados pelo deputado Tadeu,
assessoria, o deputado Tadeu, os oficiais da Bahia estavam nos aguardando no aeroporto, o deputado Mendonça Prado estava lá também, nós buscamos ele no aeroporto e nós levamos esse juiz para a casa desse parlamentar, para a casa desse deputado que é o capitão Tadeu. Lá ele tomou conhecimento de todos os fatos. Após ter tomado conhecimento dos fatos, nós levamos o juiz para onde estava o vice-governador, o Otto Alencar. Lá houve uma reunião com o vice-governador, com o general Gonçalves Dias e o juiz. Daciolo saiu, pegou Mendonça Prado, deputado federal, e foi para onde estavam todos os militares. Na parte externa da Assembleia existiam mais de 1000 militares. Nós pegamos essa Bíblia maravilhosa e podemos falar de Deus, de Jesus, de amor e falar: fiquem tranquilos, porque vai ser solucionado. Nós conversamos e em determinado momento chegou o juiz, o general, nos chamou, mandou nos chamar: Daciolo, vem aqui que você vai entrar com o juiz para tentar negociar a saída daqueles militares de lá de forma mansa, pacífica e ordeira. O que eles queriam? Eles estavam pedindo melhora salarial, existia uma gratificação que estava prevista para o mês de novembro, eles queriam apenas antecipar aquela melhora para março. Mas é importante dizer que aqueles militares que estavam na parte interna da Assembleia, eles passaram 5 dias na parte externa, conversando com parlamentares, dialogando com parlamentares, e em determinado momento os parlamentares saíram da casa e de repente chegou a Força Nacional pressionando todo mundo que estavam lá fora com familiares, com brinquedo de crianças e tudo mais, e foram pressionados para a parte interna da Assembleia. Aí eu venho dizer para os senhores aqui, ó, pegaram umas falas, que montam umas falas, e eu pergunto: cadê a fala integral desse telefone aqui, que eu permaneço falando com ele, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. O que eu falo nesse telefone, eu falo aqui e falo em qualquer lugar, porque eu aprendi o seguinte: caminhar de forma correta. Meu pai e minha mãe me ensinaram o quê? Ser um homem certo, justo, verdadeiro e proporcionar o bem ao próximo. E é isso que eu vivo. E nesse dia eu conversei com o senador Lindbergh, e aqui não botaram a falar comigo com ele. E eu conversei com o senador, isso aqui não é o local para Forças Armadas, aqui tem que ter parlamentares, tem que vir os autores parlamentares, tem que estar aqui para dialogar. E aí ele falou: Daciolo, aguarda que Aí eu perguntei: tem alguma autoridade da Bahia que o senhor me orienta para que eu possa falar, para que ele esteja aqui? Passou 1 hora, quem me liga? Senador Walter Pinheiro. Tem uma conversa com o senador Walter Pinheiro de mais de 10 minutos nesse telefone, falando: senador, o senhor tem que vir para cá. O senhor tem que vir para cá, converse com o governador, porque é simples resolver esse problema aqui, é só diálogo, eles só querem antecipar. Daciolo, eu estou indo para aí. Eu estou indo para aí. Após isso eu falei ainda com Mendonça Prado, falei também com o Arnaldo Faria de Sá, falei a questão da PEC, que foi promessa de antes de campanha, onde nós vamos ter a federalização de um salário digno para a segurança pública do país. Porque nós estamos vivendo a grande verdade é não que o teto tenha que ser de R$ 3.500, não precisa ser dessa forma. Nós temos o fundo da saúde, nós temos o fundo da educação, mas não existe o fundo da segurança. Tem de onde tirar essa verba, já foi colocado em pauta, isso sai de imposto de renda, isso sai de ICMS, para poder criar um fundo onde o governo do estado, junto com o governo federal, vai colocar um valor para que os militares possam viver de forma digna. É só isso. E aí agora, o Daciolo, nós voltamos, chegamos no Rio de Janeiro, fui sequestrado de um avião, onde meus filhos e a minha esposa estavam me aguardando naquele aeroporto, onde eu tive que presenciar minhas crianças visualizando o seu pai sendo arrancado dos seus braços para ser sequestrado para Bangu 1, sem mandato de prisão. Para Bangu 1. E aí eu permaneci ali 3 dias sozinho, não sozinho, porque o Espírito Santo de Deus estava ali presente, Jesus estava ali junto, e eu posso dizer algo, que não fiquei feliz, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas deitado num chão, num cubículo de 2x2, olhando por uma frechinha, quando foi 8 horas da noite, eu tive a presença e a visualização daqueles companheiros ali chegando, ó, aqueles homens ali. Me deu uma alegria e uma tristeza. Uma alegria e uma tristeza. Mas por isso que eu falei que eu os amo. Porque esses homens aqui são homens que estão nos acompanhando dia e noite, caminhando apenas por um motivo, por dignidade. Só por esse motivo, todos nós queremos dignidade. Chefe de família vivendo a mesma idade que mês que vem não tem salário. Ninguém aqui tem salário mês que vem. E eu pergunto, e aí? E aí?
Deus está vendo, e Ele diz: quanto maior a sua prova, maior a sua vitória. E eu creio nesse Deus do impossível e sei que essa vitória vai chegar. Só que se não bastasse isso tudo, agora dia 20, em 2007 nós fizemos um curso de guardião de piscina na comunidade da Rocinha, por entender que aquela comunidade era a maior da América Latina, por entender que se ali tem como dar solução, dá como dá para dar solução em todos os outros lugares. Nós proporcionamos um curso naquela comunidade, formamos mais de 300 jovens guardiões de piscina. Conclusão: o meu nome foi citado para que eu venha esclarecer agora no dia 20 para depor contra o Antônio Bolfin, que é o NEM. O meu nome está sendo citado numa coisa com o NEM, lá atrás de comunidade, de um concurso que foi autorizado pelo Corpo de Bombeiro. Agora eu pergunto, o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou presenciando na minha casa carros diferentes o tempo todo na porta da minha casa. Pessoas diferentes tendo que chamar, ligar para a polícia para poder visualizar, ligar para o deputado, para poder o deputado ligou para o chefe de segurança Beltrame, onde chegaram mais de 5 viaturas, minha casa sendo cercada agora por pessoas que eu nunca vi, carros estranhos se encostando. Eu pergunto, mas eu acredito nesse Deus do impossível. E outra questão, pior, chegou agora em notificação que agora eu estou sendo respondendo por um crime na Bahia por quadrilha. Estou sendo agora o 288. Faço parte de uma quadrilha agora. Formação de quadrilha, parado com único. Nunca andei armado na minha vida. Sou contra qualquer ato de violência. E agora eu estou vindo com mais essa. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. Arma a armadilha aí, homem. Pode armar, porque você vai cair na tua própria armadilha, diz a palavra do Senhor. E eu creio nesse Deus vivo e verdadeiro. Vou permanecer proporcionando o bem, vou permanecer lutando por direitos, porque eu entendo ser correto, eu vou lutar. E o pior, a melhora salarial ainda não aconteceu e ainda estão tirando o que nós não temos. Porque agora os inativos e pensionistas estão perdendo R$600 das suas gratificações. Se não bastasse isso. E sabe o que é pior, companheiros? É o pior que nós estamos no século XXI, num momento de democracia, vivendo uma ditadura. Mas não uma ditadura de militares, a ditadura de paisanos, de civis que vivenciaram a ditadura passada e que estão sendo piores do que no passado. Está sendo pior. Pô, pior. Viveram isso tudo. Mas eu volto a dizer, o meu Deus é o Deus do impossível. E eu sei que a verdade vai vir à tona. Gostaria de agradecer e gostaria de dizer que nós somos o futuro. Nós estamos calados e deixando tudo acontecer. Nesse exato momento tem gente morrendo em hospitais. Os hospitais têm gente morrendo nesse exato momento. A educação, os nossos filhos, se você não tiver uma condição de pagar um bom colégio, nossos filhos não têm educação. Não está tendo educação, o professor recebe um salário de miséria, a saúde está acontecendo, que está privatizando a nossa saúde e poucos da população sabem que isso aconteceu. E eu pergunto, vamos nos permanecer calados? Vamos permanecer assistindo isso tudo? Ontem tivemos o prazer de estar com a geração futura numa faculdade conversando a respeito. Nós estamos assistindo isso tudo acontecer. O momento agora é de levantar a cabeça, não nos acovardar, e sim permanecer numa luta, porque nós não cometemos crime nenhum e nós só queremos ser tratados com dignidade. E esperamos que tudo isso que nós colocamos aqui, e tem declarações desse parlamentar, que é o deputado Tadeu, tem que essas escutas venham à tona e que essa verdade venha à tona para que isso possa ser esclarecido. Eu agradeço e estar aqui com todos, agradeço o apoio de todos, agradeço e peço e vou colocar aqui essa situação. Nada está oculto aos olhos de Deus. Independente da sua religião, católico, evangélico, umbanda, independente, todos os joelhos se dobram a Jesus. E o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa.